Fala aí, torcedor santista, mais um jogo falado no ar. Hoje com a coletiva do Odair Hellmann, ontem após a vitória sobre o Blooming, né, pela Copa Sul-Americana, Copa Sudamericana, a coletiva e colocar um trecho, claro, não pode colocar a imagem porque senão a Conmebol bloqueia, colocar o áudio só de algumas respostas que o meu companheiro de Esporte por Esporte, o Felipe Camargo, né, também do De Olho no Peixe, fez lá na Bolívia. E depois comentar sobre os reforços aí, né, os prováveis reforços que, de acordo com fontes confiáveis, como o Globo Esporte, Bruno Mezenga e Gabriel Inocêncio vão assinar com o Santos, assinaram hoje, né, só que só vai ser anunciado após a final, que o Água Santa está envolvido com o Palmeiras, né, então, enfim, vou falar sobre isso hoje, vamos lá. Primeiro, como eu falei, eu vou colocar o trechinho aí da resposta, rapidinho, e você escuta o que o Odair falou, e aí eu vou comentar em cima. Não concordo com você. Acho que não foi um grande jogo das duas equipes, mas o Santos fez uma boa partida, sustentou no início do jogo a pressão inicial, que era importante, e depois foi ganhando espaço, criou algumas oportunidades claras de fazer o gol, de abrir o placar antes até da expulsão. Nós, nos 90 minutos, deixamos, né, o adversário criar uma situação clara, que foi numa bola longa, num desvio, e o jogo foi todo esse, caracterizado muito por nós tentando a posse, tentando o jogo, tentando a aproximação, tentando progredir no campo, quebrar as linhas, e eles usando muito essa transição e de bola longa. E o jogo de bola longa contra qualquer adversário, ele te dificulta, porque você vai tentar pressionar a saída, você vai fazer um pé de pressiona mais forte, eles alongam o jogo, começam a ganhar a segunda bola, mas mesmo assim não criaram nenhuma dificuldade nesse processo, a gente conseguiu retomar bem. Então, tem muita coisa problemática para mim nessa coletiva. Ele falar que foi uma boa partida, por exemplo, rir da cara do torcedor, né? Com todo respeito ao Odair, mas não tem condição de ele ter olhado a partida de ontem e ter achado uma boa partida. Ou se ele realmente olhou e achou uma boa partida, então o Santos está com um problema mais grave do que pensa. Porque não tem como você assistir aquele show de horrores que foi ontem e achar que foi bom. Quando ele fala de que o time tentou aproximação, quebrar as linhas, eu sinceramente não vi isso, não vi nem tentativa. Eu comentei no vídeo ontem, para mim faltou o Felipe Jonathan pela esquerda, o Natan pela direita, subiram uma vez ou outra. Faltou encostar com o Lucas Lima e um terceiro jogador aparecer ali. O Lucas Lima do lado direito, o Natan, e o Ivonei do lado esquerdo com o Felipe Jonathan, né, que para mim, já falei ontem também no vídeo, foram escalados errado, porque nenhum dois tem 1 contra 1. Não adianta abrir, nenhum dos dois é veloz, não adianta abrir os dois na ponta. Apesar do Lucas Lima tentar ir para o meio algumas vezes, não deu certo. Ele testou, né? Espero que tenha treinado, mas eu não vejo como pode ter dado tão errado no jogo ontem e ter dado bom nos treinos. Né? Mas enfim, então eu acho que tem uma fala muito problemática dele aí de enxergar uma boa partida ontem. O Odair, que normalmente lê bem os jogos, mesmo nas partidas ruins do Paulista, ele falou, identificou os problemas de forma correta. Ontem, para mim, ele errou. Ao falar disso, né? E quando ele fala também da parte da bola longa, né, de que o Blooming só tentou isso, o Blooming é muito ruim, então claro que não ia ter muitas armas. Quando ele fala que ele tem dificuldade numa bola longa, dificuldade em pressionar por causa da bola longa, eu também acho um problema, porque na minha visão ele não conseguiu pressionar porque não tinha jogadores com característica para isso ontem. O Lucas Lima também não consegue fazer muito isso, o Ivonei também não, o Lucas Barbosa. Mas quando ele fala que a dificuldade da bola longa, de pressionar, dificuldade de pressionar por causa da bola longa, ele tem que arrumar soluções para isso, né? Porque uma bola longa, se bem executada por um time tecnicamente bom e fisicamente também, porque normalmente você tem que ter jogadores grandes e fortes que tenham domínio, qualidade de matar essa bola e conseguir, ou pelo menos brigar pela segunda bola. Como ele fala que o time ganhava muito a segunda bola, então você, no caso do Odair, ele tem que corrigir o time dele para ganhar essa segunda bola. Porque é muito pouco o adversário depender de bola longa e você aceitar isso para o seu time. Tinha que matar a bola longa já nessa segunda bola. Ou, claro, como eu falei, colocar outros jogadores de outras características para pressionar lá na frente e fazer com que essa bola longa fosse mal feita e feita mais rápido, né, de forma mais rápida,
que o Blooming lançasse logo para o Santos conseguir ter maior efetividade na hora de roubar essa bola. Então, ele tá certo em falar que foi um jogo difícil, parabenizar pelos 3 pontos, beleza, mas no resto não dá, né? Não tem como. É importante pontuar fora, claro, mas a atuação de ontem foi muito ruim. E o contexto, não é nem só o ontem, né? É o contexto todo do Santos, as atuações ruins do ano inteiro. E ter 30 dias livres, ele é culpado, bastante culpado, e os jogadores também. Mas ele ontem, principalmente pela forma como ele escalou o time errado. E se ele não tinha outra variação, outra alternativa, então é mais culpado ainda. E agora a gente passa para a notícia que o Santos assina com Bruno Mezenga e Gabriel Inocêncio. Estou aqui com a matéria do Globo Esporte aberta. Dupla do Água Santa chega por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro. Né? O Gabriel Inocêncio é lateral direito, né, mas jogou pela esquerda porque o Reginaldo fez um ano muito bom pelo Água Santa do lado direito, um paulista muito bom. E o Bruno Mezenga é centroavante. Né? Os dois eles vão disputar a final agora, é claro. Né? Renovaram com o Água Santa antes do acerto com o Santos. O vínculo do Mezenga, por exemplo, vai até abril de 2024, né, fim do Paulistão do ano que vem, e o Inocêncio até o fim do ano, né, novembro da próxima temporada. Então renovou aí por mais um ano praticamente. Um ano e meio até, né? O Clube da Vila Belmiro terá a opção de compra de cada um dos atletas, mas os valores são mantidos em sigilo. Aos 34 anos de idade, Mezenga é o artilheiro do Água Santa no Paulistão com 7 gols anotados em 13 partidas. O jogador tinha negociações com Juventude e Coritiba, mas deu a preferência ao Santos. É claro, né? A boa relação das diretorias entre Peixe e Água Santa facilitou as conversas. Na semifinal, o Santos cedeu a Vila Belmiro sem custos, né, para Água Santa, enfim. O Gabriel Inocêncio já tem 28 anos, já rodou por mais clubes de menor expressão. Deu preferência para o Santos também, né? Enfim, tô com a carreira dos dois aberta aqui. O Água Santa, eu tô pelo gol, né? As informações não são tão precisas, mas eles mesmos colocam que em alguns clubes ali, Macaé, Orduspor, Akhisar, da Turquia, os dois, no caso do Bruno Mezenga, são informações completamente confirmadas, né? As outras talvez tenham algum errinho para mais ou para menos, mas nada muito estrondoso. O Bruno Mezenga na carreira tem 449 jogos e 124 gols. Uma média bem ruim, né? Ainda mais que ele é um centroavante. Mas, enfim, ele jogou por Fortaleza, Macaé, Flamengo, Legia Varsóvia da Polônia, Estrela Vermelha da Sérvia, Orduspor, Akhisar e Ezirhekspor da Turquia também, esse é difícil. Os 3 da Turquia, São Caetano, Vila Nova, Prachuap da Tailândia, Goiás, Ferroviária, CSA e Água Santa. O melhor ano dele, estatisticamente falando, em relação a gols e tal, foi no Eskişehirspor da Turquia, segunda divisão da Turquia. Que ele fez 67 jogos e 25 gols. Foram 2 anos até. Né? Agora, aqui no Brasil, o melhor ano foi na Ferroviária, de 2000. Novamente, não o melhor ano, né? Melhor período que ele jogou. Foi na Ferroviária, que ele fez 36 jogos e 17 gols. Até uma média razoável, nesse caso, é uma média boa. Mas é muito pouco, né? É muito pouco para o Santos. Ele foi revelado para o Flamengo, lá não conseguiu jogar, jogou pouco, 30 partidas só, entre idas e vindas, né, de empréstimo. Enfim, depois não se destacou muito mais até em nenhum outro lugar. Então é muito pouco para o Santos, para um time que precisa de reforços urgentes e que se for com esse time para o Campeonato Brasileiro vai cair, repetindo, aliás, o que todo mundo tem falado, né? Quem faz vídeo, quem cobre o Santos no geral sabe que com esse time aí é muito difícil permanecer na primeira divisão. Então, assim, eu não gosto da contratação, não faria. Eu acho que só foi feita para o David não ser a única opção, que nesse caso é acertado, o David não pode ser a única opção para o Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo tem Mundial Sub-20, tem Seleção Brasileira Sub-20 com amistosos e tal. O David não pode ser a única alternativa. O Bruno Mezenga chega para ser essa alternativa, mas eu acho que é uma alternativa ainda muito abaixo. Então é complicado também. E o Gabriel Inocêncio, ele tem até números, claro, piores em gols, porque ele é lateral, é evidente, mas nunca se destacou muito em nenhum lugar. Ele passou por alguns clubes aí do interior, bastante clubes do interior. Passou por Olímpia, onde ele foi revelado, né, em 2014, Fernandópolis, Inter de Lages, do Rio Grande do Sul, Mirassol, Taubaté, Barretos, Noroeste, São Bernardo, tudo isso em São Paulo. Monte Azul também em São Paulo. Boa Esporte de Minas Gerais, São Bento, Vitória, São Bernardo e Água Santa. Falando de relevância, né, o maior time que ele jogou é o Vitória. Apesar do Vitória hoje estar na Série C, e claro, muitos outros desses times que eu falei estão na Série B,
Mirassol, por exemplo. O São Bernardo está na C, né, agora, se não me engano, ou subiu para B, não lembro. Enfim, mas o maior time de relevância é o Vitória, ele só conseguiu jogar 3 jogos lá. Também não fez nada de muito relevante, então é muito complicado, né? Eu nem acho que a lateral esquerda seja a principal lacuna do elenco, apesar do Felipe Jonathan estar numa fase horrorosa, o Lucas Pires também. Mas eu acho que é um reforço que, beleza, se chegasse um lateral esquerdo, ok. Mas um lateral esquerdo que não se provou em nenhum lugar, já tem 28 anos. O Bruno Mezenga, até esqueci de falar, tem 34 já. Então, assim, é muito pouco, né? É muito pouco. O Felipe Camargo, repito, lá do De Olho no Peixe, meu companheiro de Esporte por Esporte, fala que fez uma entrevista, né, com o Falcão na zona mista lá na Bolívia, e ele fala que o presidente que indicou. Então, assim, você passa por cima do scout, você não escuta o scout, o presidente que mesmo já falou várias vezes, aliás, várias vezes não, uma vez, mas pegou muito mal, né? Até se explicou depois, enfim, que não entende de futebol. Como é que esse vai ser o mandatário que vai indicar algum jogador, se ele não entende de futebol? Então, assim, o Água Santa fez um paulista bom depois da 7ª rodada. Até o jogo contra o Santos, por exemplo, que foi acho que na 5ª rodada, na 4ª, na Vila Belmiro, estava sem vencer. O jogo estava uma campanha horrorosa, depois melhorou, acertou o time. Mas é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco e para uma pessoa que não entende de futebol não deveria estar tomando esse tipo de decisão. Mas é isso, que o quadro do Pelé atrás do Rueda, na sala dele, né, lá na Vila Belmiro, ajude bastante porque o Santos está precisando. Fechou, rapaziada? Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, dá essa moral, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!